pessoal, professor André Alencar aqui com vocês. Vamos trazer o gabarito extraoficial e mais do que oficial até, porque se a banca errar é problema dela. A gente vai acertar aqui esse gabarito, não é não? Nós vamos fazer o gabarito de Direito Constitucional. Então, professor André Alencar aqui com vocês, trazendo a prova de agente penitenciário aplicado esse final de semana pela Funiversa, aqui em Brasília, Distrito Federal. Então, vamos lá. Nós vamos ver alguns tópicos desse concurso do AGPEM que foram cobrados no edital. E a gente vai explicando cada um dos itens, trazendo um gabarito aqui para vocês e algumas explicações para também vocês fundamentarem eventual recurso que vocês quiserem, né? Claro, vamos lá. Com relação ao Poder Judiciário, julgue os itens que se seguem. Vejam, a primeira questão de conhecimentos específicos foi Direito Constitucional. Na verdade, Direito Constitucional vão ser 20 itens. Então, primeira questão sobre Poder Judiciário. Vamos lá, 51. Compete ao STJ processar e julgar originariamente nos crimes comuns os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal. Essa questão é correta, de acordo com o artigo 105, opa, já errei aqui o meu 5, borracha. Então vamos apagar aqui esse 105 e vamos colocar de novo aqui o nosso número. Então, 105, inciso 1, letra A. Artigo 105, inciso 1, letra A da Constituição, traz a resposta para esse gabarito, para essa questão. A resposta correta é sim o STJ. O STJ julga vários membros importantes abaixo do STF, entre eles os desembargadores, entre eles membros dos tribunais de contas e também membros do Ministério Público que oficiam perante tribunal, além dos governadores de estado. Então a Constituição determina esses nos crimes comuns e de responsabilidade. O governador está lá só no crime comum. Então vamos para a próxima questão, o gabarito certo da 51. Questão número 52. Segundo o entendimento do Supremo, veja, entendimento nós estamos falando de jurisprudência, tá? Julgados do STF. Então, em entendimento do Supremo Tribunal Federal, STF, os magistrados, juízes em geral, não podem exercer o magistério em mais de uma instituição. Essa é a questão importante. Sendo-lhes vedado lecionar em uma instituição, acabaram repetindo aqui, mas vamos lá. Sendo-lhes vedado lecionar em uma instituição privada e em uma pública simultaneamente. Deixa eu só cortar essa frase aqui que ela ficou duplicada. Então, é vedado a um magistrado exercer o magistério em mais de uma instituição. O que vocês acham disso, pessoal? Olha só, o artigo 95 vai trazer 3 garantias dos magistrados e 5 proibições aos magistrados. Das 5 proibições, muito famosa a do 95.1, 95, parágrafo único, inciso 1. O inciso 1 ele fala que é vedado ao magistrado, ao juiz, exercer outra função pública, exceto uma de magistério. Vamos voltar aqui na tela, olha só. Pela nossa questão, ele fala que é vedado exercer mais de uma. Na Constituição, realmente está escrito uma. Só que o Supremo Tribunal Federal, na ADI, olha só, o STF na ADI 3126, quem mandou passar? Volta aqui, 3126, medida cautelar, julgada pelo STF contra uma resolução do CJF. Uma resolução do CJF chegou a dizer que só era admissível que o magistrado exercesse uma única função de magistério. E aí o STF mandou retirar da resolução do CJF aquela expressão única. Portanto, o STF, talvez em causa própria, talvez não, mas defendeu a possibilidade de um magistrado exercer o magistério em mais de uma instituição, ok? Embora um pouco diferente do que está escrito na sua Constituição. Deixa eu colocar aqui qual artigo para depois você revisar. Ó. O artigo é o 95, o parágrafo é o único e o inciso é o inciso 1. Você vai estudar isso aí depois para não errar esse tipo de questão em prova, tá? ADI 3126, vamos para a próxima questão. São só 20, não se preocupa não. Então vamos lá, questão 53. Consoantes do teor liberal da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário serão fundamentadas. Eu adoro aquele aluno que diz assim, professor, sempre que cair sempre, nunca, todo, eu marco falso, né? Vai nessa, que você vai ficar muito tempo estudando para concurso, viu?
Todas as decisões do Poder Judiciário serão fundamentadas? Gabarito? Certo, conforme o artigo 93, inciso 9. Ah, professor, mas isso é maldade com a gente, porque todas mesmo, todas, está escrito lá no 93.9. Todas as decisões serão públicas, todas as decisões serão fundamentadas, a publicidade pode abrir exceções, o STF admite, a Constituição Federal admite algumas exceções para a publicidade, mas para a fundamentação das decisões, todas devem ser fundamentadas, ok? É o artigo 93.9 da nossa Constituição. Eu vou até te mostrar isso na Constituição. Eu deixei a Constituição aqui aberta para a gente poder dar uma olhada. Deixa eu rolar aqui até o 93.9 para você conferir isso aí. Volta mais um pouquinho para cá. Isso, 93. É claro que você não vai conseguir ver isso tão pequenininho assim na sua tela, né? Mas nós temos escrito assim, ó. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicas e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Aí vai estar explícito que é possível a lei limitar a presença a determinados atos, as próprias partes ou seus advogados, ou somente a esses, nos quais a preservação do direito à intimidade e do interesse do sigilo não prejudica o interesse público à informação. Então, a garantia da publicidade admite restrições, mas a garantia da fundamentação não admite restrições, gabarito correto, apesar de escrito todas as decisões deverão ser fundamentadas, gabarito correto, ok? Se a banca errar é problema dela, o nosso gabarito é esse. No primeiro grau, vamos mais uma questão, 54, no primeiro grau, vamos lá, a vitaliciedade só será adquirida após, no mínimo, 3 anos de exercício. Errado, falso, incorreta, não fala besteira. De novo o artigo 95, hein? Só que agora é o 95.1 mesmo. Os juízes gozam da vitaliciedade, que é um plus da estabilidade, é algo a mais do que a estabilidade. A vitaliciedade significa que ele só pode perder o cargo mediante decisão judicial transitada em julgada. Só que a vitaliciedade no primeiro grau, o que é o primeiro grau? Ah, isso é cenas de outros capítulos. No primeiro grau só será adquirida, vou escrever com letra de forma aqui, porque minha letra está tão bonita, só será adquirida após 2 anos. 2 anos. Ah, professor, eu confundi com estágio probatório do servidor público. Vai confundindo pra você ver onde é que você vai parar. Vai confundindo, caboclo. Engraçado que essa eu dei a dica lá no aulão do Estúdio Aulas, hein? Lá no aulão do Espaço Campus. Eu falei, olha pessoal, não confunda a estabilidade do servidor público, que é 3 anos, com a vitaliciedade do magistrado, que é após 2 anos, ok? Então a questão é errada porque ela fala em 3 anos, não será após, no mínimo 3 anos. Se não tivesse o no mínimo, podia até discutir um raciocínio lógico e tal, mas vamos passar, né? Nada de relevante pra gente. 55 vai tratar agora sobre o assunto poder legislativo. Vamos dar uma olhada? Acredito aqui que é possível entrar com recurso com uma questão referente a esse tema, mas não vai ser essa. 55. De acordo com a Constituição Federal, a representação nas 2 casas parlamentares, quais são as 2 casas parlamentares? Câmara e Senado, Congresso Nacional. Configura direito inalienável de todo cidadão brasileiro. Não sei onde ele viu isso. Logo, a população dos territórios federais, se e quando estes forem criados, elegerá representantes para a Câmara e para o Senado. Errado. Senado Federal não elege representantes para os territórios. Por que não? Porque os territórios não são entes federados. O Senado, nos termos do artigo 46, ele representa os estados e o Distrito Federal. Territórios não têm representação no Senado, ainda que venham a ser criados. Atualmente não existem, mas ainda que venham a ser criados, não elegerão nenhum senador. Elegerão 4 deputados e nenhum senador, tá? Você vai combinar isso com o artigo 18, parágrafo 2º, com o artigo 33, que fala dos territórios, mas principalmente o artigo 46 da sua Constituição. Então, o número de representantes, vamos ver o restinho da questão, o número de representantes em cada casa seguirá o previsto no texto constitucional. Errado, errado, errado. Artigo 46, o Senado Federal não representa os territórios, beleza? Vamos passar próximo, ó, 56.
As imunidades dos deputados e senadores subsistirão durante o estado de sítio, mas poderão ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da respectiva casa nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional e que sejam incompatíveis com a execução da medida. Perfeito. Artigo 53, parágrafo 8º. A questão é correta. Está adequada, está correta, ok? Então, o artigo 53, parágrafo 8º, ele só fez uma repetição do que está na Constituição. Na verdade, ele fez uma paráfrase, né? Não está igualzinho, ele mudou um pouquinho os termos, mas ele manteve o mesmo sentido, ele manteve a mesma, vamos colocar, a mesma semântica que a Constituição gostaria de tratar o tema e, portanto, a questão vem como verdadeira no nosso gabarito. Vamos passar? Mais uma, questão 57 agora, as comissões parlamentares de inquérito. Em tese, essa questão mereceria ser anulada. Por quê? Porque comissões parlamentares de inquérito está no artigo 58, parágrafo 3º. E o artigo 58, parágrafo 3º está fora do edital. Fora do edital. Todas as turmas que eu dei aula para o concurso de AGPEM, eu vi que caíram muitas questões sobre CPI em vários concursos da Funiversa com edital igual ao da AGPEM. Então, por via das dúvidas, eu ensinei para os meus alunos esses temas, mas ainda avisei para eles, olha, se cair na prova, é possível sim questionar, porque esse assunto de comissões está fora do edital. Pode ser que o recurso não venha a ser procedente em razão de que ele pergunta um dos poderes da CPI e que é muito discutido lá no assunto direitos fundamentais. Então pode o examinador falar, mas isso é direito fundamental. Mas vejam que o examinador não mandou bem, porque ele colocou dentro de um conjunto de questões do poder legislativo, ok? Então deveria ser anulada. De qualquer jeito, vamos dar o nosso gabarito. Voltando para a questão 57. As comissões parlamentares de inquérito detêm os poderes de investigação típicos de autoridade judicial. Até aqui ele repetiu o 58, parágrafo 3º. O que inclui, conforme o STF, aí vem a jurisprudência sobre direitos fundamentais, competência para interceptação telefônica. Errado. CPI não pode interceptar comunicação telefônica com base na jurisprudência do STF sobre o artigo 5º, inciso 12. O 5º 12, ele fala que tem que ser ordem judicial. Ali existe uma reserva jurisdicional. Reserva jurisdicional, ok? Não cabe a CPI se imiscuir, entrar e invadir esse tema da interceptação telefônica, beleza? Então, gabarito preliminar errado, mas sugerimos que entrem com recurso fundamentando que esse assunto está fora do edital. Próxima questão, next one, 58. Conforme jurisprudência do STF, caiu jurisprudência, hein? Aos suplentes de senadores, então nós estamos falando daquele cara que foi eleito para suplente, e de deputados federais, tanto faz, né? Para nosso esquema aqui, encontram-se eles ou não no exercício do mandato, garante-se as mesmas prerrogativas dos tribunais? Dos tribunais não, acho que lá estava escrito não era dos tribunais não. Depois dá uma olhada aí na questão original, que acho que aqui foi um erro de digitação. Dos oficiais, eu acho, não sei, mas não dos tribunais, pelo amor de Deus. Dos mandatários, aqueles que foram eleitos como titulares, acho que era titulares. Essa é a redação correta. Você deve estar com a redação correta aí, você está conferindo, né? Então, aqueles titulares foram eleitos para o mandato, eles têm imunidades. Os suplentes, segundo o STF, não têm na condição de suplente. Se o suplente assumir o mandato oficialmente, ainda que seja por um mês, ele terá as mesmas prerrogativas. Anota aí, então, essa questão é errada, com base no artigo 53 caput, embora lá não está escrito desse jeito, mas você vai anotar aí para você conferir o inquérito do STF, inquérito 2421, lá no STF, com agravo regimental, AGR. Então, inquérito 2421 do STF, agravo regimental, o STF não estende aos suplentes as mesmas imunidades dos titulares. Next one, vamos para a próxima questão, próxima, 59. A República Federativa do Brasil classifica-se como federação por desagregação. Errado. A Federação Brasileira, ela se formou por peraí, volta, borracha, pera.
Primeiro questionamento, vamos voltar para não errar. Primeiro questionamento, essa questão está dentro do bloco Poder Legislativo. Na minha opinião, o examinador errou a colocar isso dentro do bloco Poder Legislativo. Porém, agora sim, diferentemente da Constituição americana, a Federação Brasileira, sim, mil perdões, se formou por desagregação. Então, volta aqui que eu vou ensinar para vocês. Ó, lá nos Estados Unidos da América, a Federação Americana se formou por um processo de agregação. A agregação se dá quando os entes eram soberanos e se juntaram. Então, eles abriram mão da soberania. Eles eram soberanos e abriram mão da soberania. Então, eles se juntaram. É uma federação que veio por um movimento centrífugo. É o mesmo que a agregação. Já no Brasil, o que aconteceu foi uma desagregação. Por que uma desagregação, André? Esse nome até soa feio, né? Mas porque o Brasil nasceu um Brasil império. Então, como o Brasil era um Brasil império, não havia soberania dos entes. Então, o movimento aqui no Brasil foi centrípeto, do centro para fora. Por isso, a nossa questão é, assim, agora sim, correta. Questão correta. Desagregação. Verdadeira. Também já caiu em prova chamar a Federação Brasileira de Federação por segregação. O que eu achei pior, acho que desagregação rola melhor do que segregação, mas também já caiu como verdadeira em um concurso do CESP, ok? Próximo bloco de questões, vamos agora falar sobre questões que tratam da organização do Estado e das competências. Assunto bem legal, todo mundo gosta. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. Sempre que estiver falando de legislar concorrentemente, estamos no artigo 24 da Constituição. Procedimentos em matéria processual. Verdadeiro, correto, com base no artigo 24, inciso 11. O 24.11, ele traz o assunto procedimento em matéria processual. Nós, professores, sempre chamamos a atenção dos alunos assim, gente, não confunda direito processual, que é competência privativa da União no 22, inciso 1, com procedimentos em matéria processual, que está lá no 24, inciso 11, onde a competência é sim concorrente, em que 2 ou mais entes poderão legislar sobre esse assunto. Então, procedimentos em matéria processual, competência concorrente, gabarito correto. Vamos para a próxima, questão 61. Consoante entendimento do STF, jurisprudência, os municípios são entes... Eita, mas eu tenho um digitador aqui que ele merece uns puxão de orelha. São entes federados. Portanto, nossa, prejudicou nosso julgamento aqui, né? Portando autonomia, sendo, portanto, detentores de autonomia. São entes autônomos. Gabarito certo. Apesar da nossa questão aqui estar um pouquinho mal redigida, a sua questão aí no original você vai ver que está certinha, né? Então, sim, os municípios são entes federados, são, portanto, os autônomos, conforme o artigo 1º, e também o artigo 18 e também o artigo 29. Todos eles vão trazer a lógica de que os municípios são entes autônomos, mas principalmente o 29, onde o município vai ter as 3 clássicas expressões da autonomia: a capacidade financeira, a capacidade administrativa e a capacidade política, principalmente essa, a capacidade política. Então, os municípios são, sim, entes federados, são dotados de autonomia, ok? São entes autônomos. Vamos para a próxima questão, 61 verdadeira. 62. Enquanto federação, a República Federativa do Brasil comporta o direito de secessão. Não existe direito de secessão. Isso está no artigo 1º, então questão errada, artigo 1º, quando a Constituição diz que o pacto é indissolúvel. Se o pacto é indissolúvel, não há o direito de se seccionar, segregar, romper, quebrar, desunir, desagregar, desfazer o pacto federativo, sendo punível, inclusive, a tentativa de secessão com intervenção federal, ok? Então, errado, artigo 1º,
da nossa Constituição, pacto indissolúvel, sendo inclusive punível com o Instituto da Intervenção. Mais uma, 63. Ao Distrito Federal, ó nós aí outra vez, são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Verdadeiro. Artigo 32, parágrafo 1º. Todo mundo estudou isso, é facinho. Vamos passar para a próxima. 64. A União, os estados e o Distrito Federal. Por que não botou maiúscula, criaturazinha? A União, os estados e o Distrito Federal possuem competência concorrente, artigo 24, para legislar sobre desapropriação. Errado. Artigo 22, inciso 2, competência privativa da União. Só a União legisla sobre o assunto desapropriação, ok? Inclusive, se você esquecer, lembre que desapropriação está relacionada a direito civil, e direito civil você não vai esquecer que é da União. Então, só a União legisla sobre desapropriação, embora todos os entes acabam exercitando, executando, praticando, efetivando desapropriações, mas com a lei da União, beleza? A União legisla sobre o tema. Próxima, 65. Essa questão foi ninja, hein? Essa, cuidado, ó. Em matéria de competência legislativa concorrente, de novo lá o artigo 24. Inexistindo lei federal a respeito de normas gerais, é o parágrafo segundo. Parágrafo segundo não, peraí. Parágrafo terceiro. Marcador não, borracha, peraí. Parágrafo terceiro. Ainda bem que eu sei mexer nesse negócio aqui, que senão eu estava ferrado. Os estados exercerão a competência legislativa plena, certo? Quer dizer, inexistindo lei federal, que na verdade está no parágrafo 2º, os estados exercerão a competência legislativa plena, parágrafo 3º, para atender suas peculiaridades. Certo, até aí. A superveniência de lei federal a respeito de normas gerais suspende a eficácia de lei estadual no que lhe for contrária. Perfeito é o parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Isso cai muito em prova, principalmente essa palavra suspende. O STF denominou essa eficácia suspensiva de efeito paralisante, conforme classificação alemã, uma vez que pode uma lei federal revogar, faltou um R aqui, uma lei estadual. E digitador, eu vou brigar com esse digitador quando eu sair daqui, senão a questão fica imperfeita, não tem como a gente julgar. Pode uma lei federal revogar uma lei estadual? Errado essa parte. Como não há hierarquia entre leis diferentes de diferentes entidades, diferentes entes, lei federal, lei estadual, lei distrital e lei municipal, não tem hierarquia entre si. Então não pode uma lei federal revogar uma lei estadual, porque senão a gente teria que colocar a União como sendo de competência hierarquicamente superior a um estado, e não há essa hierarquia. Portanto, eu, André, assumo o risco de dizer que esse gabarito deve vir como errado, tá? Não há essa possibilidade da lei federal revogar uma lei estadual. Portanto, gabarito errado na nossa opinião. Mas essa eu confesso que tenho lá minhas dúvidas, porque o examinador disse muita coisa certa até aqui assim, ó, conforme classificação alemã, até aqui assim, o examinador colocou toda a questão correta, né? Mas entendo que nesse finalzinho ele pisou na bola e, portanto, gabarito errado. Próxima, 66. Daqui para frente é só teoria da Constituição, tá? Teoria da Constituição. Então não tem como a gente fundamentar em artigos da Constituição. Constituição semântica, de acordo com a concepção ontológica de Karl Loewenstein, tá certo? Karl Loewenstein criou a classificação ontológica quanto ao ser das constituições e classificou em 3 tipos: normativa, nominativa ou nominal e semântica. Então, semântica é a Constituição, vamos voltar aqui na questão, é a Constituição que não tem o objetivo de regular a vida política do Estado. Perfeito. Mas sim de formalizar e manter a conformação política atual, verdadeiro, o status quo vigente, verdadeiro. Deixa-se, portanto, de limitar o poder real para apenas formalizar e manter o poder existente, verdadeiro, classificação das constituições, um tema um pouquinho complexo, né? Então veio aí a questão do Loewenstein e a sua capacidade
de formular a Constituição semântica como uma mera Constituição que mantém o poder existente, que não é um papel digno de Constituição, diga-se de passagem, ok? Por isso ela é Constituição apenas no nome, apenas semântica. Vamos para a próxima, 67. Conforme a perspectiva política adotada por Carl Schmitt, perfeito, Constituição é a decisão política fundamental de um povo, certo, verdadeira, correta, perfeita, adequada. Então, Schmitt criou a teoria da Constituição no sentido político como sendo fruto de uma decisão política fundamental de um povo. Só é Constituição aquilo que diga respeito às decisões políticas fundamentais. Essa é a teoria do Schmitt. O mais importante da teoria do Schmitt é lembrar a classificação de normas constitucionais sobre o aspecto formal e normas constitucionais sobre o aspecto material. Vamos para a próxima? Next one, 68. Ferdinand Lassalle, ó que provinha que estava boa, hein? Lowenstein, Carl Schmitt, Ferdinand Lassalle, defendeu a concepção amparada na ideia de força normativa de Constituição. Errado. O Lassalle, ele defende a chamada concepção sociológica de Constituição. Quem defende a concepção de força normativa é o Konrad Hesse. Konrad Hesse é que defende a concepção de força normativa da Constituição. Então, a questão até aqui, incorreta. Concretizada por meio da noção de sociedade aberta aos intérpretes da Constituição. Essa sociedade aberta aos intérpretes da Constituição não é a visão do Konrad Hesse. Essa visão é de Peter Harbele. Então, o Peter Harbele, vamos colocar aqui, o Peter Harbele é que estabelece a ideia de sociedade aberta aos intérpretes da Constituição. Sociedade aberta aos intérpretes da Constituição. Beleza, fizemos uma revisão, vamos para a nossa última questão ou penúltima? Deixa eu ver, penúltima. Penúltima questão, 69, let's go! Segundo a concepção jurídica defendida por Hans Kelsen, tá certo, Constituição é a norma que fundamenta todo o resto do ordenamento jurídico positivo, atribuindo validade. Correta. Essa é a visão de Hans Kelsen sobre o sentido jurídico da Constituição. Segundo Kelsen, a Constituição está lá no topo do ordenamento jurídico e ela serve de fundamento de validade para todo o resto do ordenamento jurídico, onde se situam leis, onde se situam também atos normativos diversos. Então, essa seria a teoria da Constituição, segundo o Hans Kelsen, teoria jurídica da Constituição, verdadeiro. A Constituição serve de fundamento de validade para todo o ordenamento jurídico. E nossa última questão, que veio do professor Marcelo Neves, ninja, questão difícil, normalmente não é cobrada em concurso. Marcelo Neves escreveu a tese da Constituição simbólica, quando defendeu a cadeira de professor titular na Universidade Federal de Pernambuco. Ele estudou na Alemanha e trouxe uma tese de doutor da Alemanha sobre a ideia de constitucionalização simbólica, onde ele diz que a Constituição acaba virando um mero símbolo, porque muitas vezes a maior parte da Constituição não é aplicada na prática, e a gente vê isso, né? Isso até dói um pouquinho. Mas a questão aqui fala um monte de besteira. Ele fala assim, ó, implica aceitar a Constituição como um símbolo efetivo de poder que, portanto, sujeita todos os indivíduos de maneira completa ao que nela se encontra previsto. O poder simbólico da Constituição contribui, portanto, para a sua efetivação prática. Ao contrário, o professor Marcelo Neves, ele entende que a Constituição simbólica é uma Constituição que não entra em efetivo vigor, não se aplica efetivamente na prática. É uma Constituição símbolo, uma Constituição que alcançaremos aquele resultado, mas não uma Constituição verdadeira, efetiva e real aplicada, ok? Pessoal, esse foi o nosso gabarito extraoficial. Espero que a banca acerte todas, ok? Eu espero mesmo, de coração. Espero que você também tenha ido bem, mas qualquer coisa estaremos aqui para ajudá-los, para instruí-los, para dar as dicas que vocês precisarem nos seus próximos
concursos. Grande abraço e até a próxima!